A história. Há muito tempo, em um país muito distante, quando as coisas eram diferentes, havia 4 pequenos personagens que corriam através de um labirinto à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. 2 eram ratos, chamados Sniff e Scurry, e 2 duendes, seres tão pequenos quanto os ratos, mas que se pareciam muito com as pessoas de hoje e agiam como elas. Seus nomes eram Ham e Haw. Devido ao seu pequeno tamanho, era fácil não notar o que os 4 faziam, mas se olhasse bem de perto, descobririam as coisas mais surpreendentes. Todos os dias os ratos e os duendes procuravam no labirinto seu próprio queijo especial. Sniff e Scurry, possuindo apenas cérebros simples de roedores, mas instintos aguçados, procuravam pelo queijo duro de roer de que gostavam, como os ratos costumam fazer. Os 2 pequenos duendes, Ham e Haw, usavam seus cérebros, cheios de muitas crenças, para procurar um tipo muito diferente de queijo, com Q maiúsculo, que achavam que os tornaria felizes e bem-sucedidos. Embora os ratos e duendes fossem diferentes, tinham algo em comum. O labirinto era um emaranhado de corredores e divisões, algumas contendo um queijo delicioso, mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar fácil para se perder. Contudo, para aqueles que encontravam seu caminho, o labirinto tinha segredos que lhes permitiam ter uma vida melhor. Os ratos, Sniff e Scurry, usavam um método simples, porém ineficiente, das tentativas de encontrar queijo. Eles corriam por um corredor e, se o encontrassem vazio, viravam-se e corriam para outro. Sniff farejava a direção do queijo. Todas as manhãs vestiam roupas de correr e tênis, saíam de suas pequenas casas e corriam para o labirinto à procura de seus queijos favoritos, usando seu grande focinho, e Scurry corria na frente. Como se poderia esperar, eles se perdiam, seguiam pelo corredor errado e, frequentemente, se chocavam nas paredes. Mas os 2 duendes, Ham e Haw, usavam um método diferente e confiavam em sua capacidade de pensar e aprender com suas experiências, embora às vezes ficassem confusos com suas crenças e emoções. Finalmente, usando seus próprios métodos, todos eles descobriram o que estavam procurando. Um dia, encontraram seu próprio tipo de queijo no final de um dos corredores do posto C de queijo. Depois disso, todas as manhãs, os ratos e os duendes vestiam suas roupas de correr e seus tênis e se dirigiam ao posto C. Não demorou muito para uma rotina ser estabelecida. Sniff e Scurry continuaram a acordar cedo todos os dias e correr pelo labirinto, seguindo sempre o mesmo caminho. Eles não tinham ideia de onde o queijo vinha, simplesmente presumiam que estaria naquele lugar. Todas as manhãs, logo que chegavam ao posto C, eles se instalavam ali sem a menor cerimônia, penduravam as roupas de correr e tiravam os tênis, porque achavam que não precisariam deles de novo. Quando chegavam a seu destino, os ratos tiravam o tênis, amarravam o cadarço de um dos pés no do outro e os penduravam nos pescoços, para ser possível calçá-los rapidamente sempre que necessário. Então, comiam queijo. Uma rotina diferente foi estabelecida pelos duendes. Ham e Haw acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até o posto C. Afinal de contas, agora sabiam onde o queijo estava e como chegar lá, agora que haviam encontrado o caminho do queijo. Isso é ótimo, dizia Ham. Há queijo suficiente aqui para nos alimentar para sempre. Os duendes sentiam-se felizes e bem-sucedidos e achavam que agora estavam seguros. Logo, Ham e Haw passaram a considerar o queijo que encontravam no posto C como seu queijo.
O estoque era tão grande que eles acabaram se mudando para mais perto do posto C e criaram uma vida social ao seu redor. Para se sentir mais em casa, decoraram as paredes com frases e até mesmo a contornaram com desenhos do queijo que os faziam sorrir. Uma das frases dizia: "Ter queijo o faz feliz." Às vezes, Ham e Hall levavam seus amigos para ver sua pilha de queijo no posto C e apontavam para ela com orgulho, observando: "É um queijo muito bom, não é?" Às vezes ofereciam a eles, às vezes não. "Nós merecemos esse queijo", disse Ham. "Tivemos de nos esforçar muito para encontrá-lo." Ele pegou um pedaço de queijo fresco e comeu. Então caiu no sono, como costumava fazer. Todas as noites os duendes andavam bamboleando pela casa, cheios de queijo, e todas as manhãs voltavam confiantemente para pegar mais. Isso aconteceu durante algum tempo. Pouco a pouco, a confiança de Ham e Hall se transformou em arrogância. Logo, eles passaram a se sentir tão tranquilos que nem mesmo perceberam o que estava acontecendo. Enquanto o tempo passava, Sniff e Scurry mantinham a sua rotina. Chegavam cedo todas as manhãs, farejavam o queijo, amarravam-no e corriam pelo posto C, inspecionando a área. Uma manhã, eles chegaram ao posto C e descobriram que o queijo havia desaparecido. Sniff e Scurry não ficaram surpresos. Desde que perceberam que o estoque estava diminuindo a cada dia, preparavam-se para o inevitável e sabiam instintivamente o que fazer, para saber se tinha havido mudanças desde o dia anterior. Então se sentavam para roer o queijo. Eles olharam um para o outro, pegaram os tênis que tinham pendurado nos pescoços e os calçaram e amarraram. Os ratos não analisaram demais as coisas e não tinham muitas crenças complexas. Para ele, o problema e a solução era simples. A situação no posto C havia mudado. Por isso, Sniff e Scurry decidiram mudar. Ambos olharam para o labirinto. Então Sniff ergueu o focinho, farejou e fez um sinal afirmativo com a cabeça para Scurry, que começou a correr pelo labirinto, enquanto Sniff o seguia apressadamente. Eles partiram logo à procura de novo queijo. Mais tarde, Ham e Hall chegaram ao posto C. Eles não haviam prestado atenção às pequenas mudanças que ocorriam diariamente. Por isso, tinham como certo que seu queijo estaria lá. Não estavam preparados para o que descobriram. "O quê? Não há queijo?" gritou Ham. Ele continuou a gritar: "Não há queijo? Não há queijo?" Como se gritando muito, alguém fosse colocá-lo novamente no posto C. "Quem mexeu no meu queijo?" berrou. Finalmente, Ham pôs as mãos nos quadris. Seu rosto foi ficando vermelho e gritou o mais alto que pôde: "Isso não é justo!" Hall apenas balançou a cabeça, incrédulo. Ele também havia achado que encontraria queijo no posto C. Durante muito tempo ficou paralisado com o choque. Simplesmente não estava preparado para o que ocorrera. Ham estava gritando algo, mas Hall não queria ouvi-lo. Não queria enfrentar a situação. Por isso, apenas saiu do ar. Embora o comportamento dos duendes não fosse muito correto ou produtivo, era compreensível. Encontrar queijo não era fácil, e aquilo significava muito mais para os duendes do que apenas ter o suficiente para comer todos os dias. Encontrar queijo era o seu modo de obter o que achava que os tornaria felizes. Tinham suas próprias ideias do que o queijo significava para eles, dependendo do seu sabor. Para alguns, encontrar queijo era ter coisas materiais. Para outros, era ter uma boa saúde ou uma sensação de bem espiritual. Para Hall, encontrar queijo significava apenas sentir-se seguro, ter um dia uma família amorosa e viver em um chalé confortável na rua Cheddar. Para Ham, significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da colina Camembert.
Como o queijo era importante para os dois duendes, eles passaram muito tempo tentando decidir o que fazer. Tudo em que podiam pensar era em continuar olhando para o posto C vazio, para ver se o queijo realmente não estava mais lá. Enquanto Sniff e Scurry seguiam rapidamente em frente, Ham e Hall continuavam indecisos. Eles reclamavam da injustiça daquilo tudo. Hall começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse no posto C no dia seguinte? Ele fizera planos para o futuro baseado naquele queijo. Os duendes não conseguiram acreditar naquilo. Como podia ter acontecido? Ninguém os prevenira. Não estava certo. Não era assim que as coisas deveriam ser. Naquela noite, Ham e Hall foram para casa famintos e desencorajados. Mas antes de partir, Hall escreveu na parede: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Ham e Hall saíram de suas casas e voltaram ao posto C, onde ainda esperavam encontrar o seu queijo. A situação não mudara. O queijo desaparecera. Os duendes não sabiam o que fazer. Ham e Hall apenas ficaram em pé no posto C, imóveis como duas estátuas. Hall fechou os olhos o máximo que pôde e colocou a mão sobre as orelhas. Só desejava tirar aquilo tudo da mente. Não queria admitir que o estoque havia pouco a pouco diminuído. Acreditava que tinha sido subitamente tirado do lugar. Ham analisou muitas vezes a situação e, finalmente, seu cérebro, complicado com seu enorme sistema de crenças, assumiu o comando. Por que fizeram isso comigo? Perguntou. O que está realmente acontecendo aqui? Finalmente, Hall abriu os olhos, olhou ao redor e disse: onde estão Sniff e Scurry? Você acha que eles sabem algo que nós não sabemos? Ham zombou dele. O que poderiam saber? São apenas ratos. Só reagem ao que acontece. Nós somos os duendes. Somos especiais. Deveríamos ser capazes de entender esse fato. Além do mais, merecemos o melhor. Isso não deveria ter acontecido conosco, ou se acontecesse, pelo menos deveríamos obter alguns benefícios. Por quê? Perguntou Hall. Porque temos o direito, respondeu Ham. Direito a quê? Quis saber Hall. Ao nosso queijo. Por quê? Perguntou Hall. Porque não causamos esse problema, disse Ham. Alguém o causou e deveríamos tirar algum proveito disso. Talvez devêssemos parar de analisar tanto a situação e ir procurar um novo queijo, sugeriu Hall. Ah, não, argumentou Ham. Vou tirar isso a limpo. Enquanto Ham e Hall ainda tentavam decidir o que fazer, Sniff e Scurry já estavam longe. Vasculhavam os corredores do labirinto, procurando queijo em todos os postos de queijo que encontravam. Eles não pensavam em nada além de encontrar um novo queijo. Durante algum tempo não encontraram nenhum, até que finalmente encontraram em uma área do labirinto onde nunca havia estado, o posto N de queijo. Eles chiaram de alegria. Descobriram o que estavam procurando, um grande estoque de um novo queijo. Os ratos mal podiam acreditar em seus olhos. Aquele era o maior estoque de queijo que tinham visto. Naquele meio tempo, Ham e Hall ainda estavam no posto C, analisando a situação. Agora sofriam os efeitos da falta do queijo. Estavam ficando frustrados, irritados, culpando um ao outro pelo que acontecera. De vez em quando, Hall pensava em seus companheiros de Sniff e Scurry e se perguntava se eles haviam encontrado algum queijo. Ele achava que os ratos poderiam estar passando por momentos difíceis, mas também sabia que isso durava pouco tempo. Às vezes, Hall imaginava Sniff e Scurry encontrando um novo queijo e saboreando-o. Pensava em como seria bom aventurar-se no labirinto e encontrar um novo queijo fresco. Quase podia sentir seu sabor. Quanto mais claramente Hall viu a sua imagem encontrando e saboreando o novo queijo, mais se via saindo do posto C. Vamos! Exclamou de repente. Não, respondeu Ham.
Eu gosto daqui. É confortável e familiar. Além disso, é perigoso lá fora. Não, não é, argumentou Hall. Já corremos por muitas partes do labirinto outras vezes e podemos correr novamente. Estou ficando velho demais para isso, disse Rem. Eu não quero me perder e fazer papel de bobo. Você quer? Ao ouvi-lo, Hall sentiu novamente medo de fracassar e perdeu as esperanças de encontrar um novo queijo. Então, todos os dias, os doentes continuavam na sua rotina. Iam para o posto C, não encontravam queijo e voltavam para casa, levando suas preocupações e frustrações com eles. Rem e Hall tentavam negar o que estava acontecendo, mas a cada dia tinham mais dificuldade para dormir e menos energia, porque correr pelo labirinto geralmente causava alguns aborrecimentos e se irritavam mais facilmente. Suas casas não eram os lugares acolhedores que um dia haviam sido, mas eles ainda voltavam ao posto C e esperavam lá todos os dias. Nós vamos apenas nos sentar e ver o que acontece, disse Rem. Cedo ou tarde vão colocar o queijo aqui de volta. Hall queria acreditar nisso. Então os duendes simplesmente iam para casa e voltavam para o posto C. Eles chegavam mais cedo e saíam mais tarde, mas era sempre igual. O queijo nunca reaparecia. A essa altura, eles estavam enfraquecidos devido à fome e ao estresse, e Hall estava ficando cansado de apenas esperar que as coisas melhorassem. Sabia que quanto mais tempo ficassem sem queijo, pior seria. Hall sabia que eles estavam perdendo o controle da situação. Finalmente, um dia, ele começou a rir de si mesmo. Hall, olhe para você. Faz sempre a mesma coisa e se pergunta por que elas não melhoram. Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. Hall não gostava da ideia de ter que correr de novo pelo labirinto, porque sabia que ficaria perdido e não tinha a mínima ideia de onde iria encontrar algum queijo. Mas teve de rir de sua insensatez, porque percebeu que o medo estava fazendo com ele. Onde nós colocamos nossas roupas de correr? Perguntou Hall. Eles demoraram muito tempo para encontrá-las, porque as tinham colocado de lado quando encontraram seu queijo no posto C, achando que não precisariam mais delas. Quando Rem viu o amigo se vestindo, disse: Você não vai para o labirinto de novo, não é? Porque simplesmente não espera que coloque um queijo ali de volta. Você não entende, disse Hall. Eu também não queria aceitar esse fato. Mas agora percebo que o velho queijo nunca reaparecerá. Esse foi o queijo de ontem. É hora de procurar o novo queijo. Mas e se não houver queijo lá fora? Argumentou Rem. Ou se houver e você não encontrá-lo? Eu não sei, disse Hall. Ele se fizera aquelas mesmas perguntas muitas vezes e começava a sentir novamente o medo que o paralisava. Então ele pensou em encontrar um novo queijo e tudo de bom que adviria disso e reuniu coragem. Às vezes, disse Hall, as coisas mudam e nunca mais são as mesmas. Essa parece ser uma dessas ocasiões, Rem. É a vida. A vida segue em frente e nós também deveríamos fazer o mesmo. Hall olhou para o emaciado companheiro, tentando chamá-lo à razão, mas o medo de Rem se transformou em raiva e ele não quis ouvi-lo. Hall não desejava ser rude com o amigo, mas teve de rir do quanto os dois pareciam tolos. Ao se preparar para partir, Hall começou a se sentir mais vivo, sabendo que finalmente era capaz de rir de si mesmo, libertar-se e seguir em frente. É hora do labirinto, anunciou ele. Rem não riu, tampouco respondeu. Hall apanhou uma pedra pequena e pontiaguda e escreveu um pensamento na parede que poderia induzir Rem à reflexão. Como de costume, até mesmo fez o desenho de um queijo ao seu redor, esperando que aquilo ajudasse Rem a sorrir, animar-se e ir procurar o novo queijo. Mas o companheiro não quis vê-lo. Ele escreveu: Se você não mudar, morrerá. Então Hall esticou o pescoço e olhou atenta e ansiosamente para o labirinto, pensando em como havia ficado naquela situação de não ter queijo.
Ele achara que poderia não haver queijo algum no labirinto, ou que talvez não o encontrasse. Essas crenças assustadoras o estavam paralisando e matando. Hall sorriu. Sabia que Rem estava se perguntando: quem mexeu no meu queijo? Mas Hall se perguntava: por que não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo? Quando começou a entrar no labirinto, Hall olhou para o local de onde viera e se deu conta do seu conforto. Podia se sentir sendo arrastado de volta para o território familiar, embora não encontrasse queijo lá havia muito tempo. Hall ficou ansioso e teve dúvidas a respeito de se realmente queria entrar no labirinto. Ele escreveu uma frase na parede à sua frente e ficou olhando-a durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Ele refletiu sobre o que havia escrito. Olhou para a direita, para a parte do labirinto em que nunca estivera, e sentiu medo. Ele respirou profundamente, virou para a direita e caminhou bem devagar para o desconhecido. Ao tentar encontrar o caminho, Hall a princípio se preocupou com a possibilidade de ter esperado demais no posto C. Ficara sem queijo havia tanto tempo que agora se sentia fraco. Caminhava mais lento e era-lhe mais penoso do que de costume percorrer o labirinto. Ele decidiu que, se tivesse novamente a chance, adaptar-se-ia mais cedo a mudanças. Aquilo tornaria as coisas mais fáceis. Então Hall esboçou um sorriso ao pensar: antes tarde do que nunca. Durante os dias seguintes, Hall encontrou um pequeno pedaço de queijo aqui e ali, mas nada que durasse muito. Esperava encontrar queijo suficiente para levar até Rem e encorajá-lo a sair para o labirinto. Mas Hall ainda não se sentia bastante confiante. Tinha de admitir que o labirinto o confundia. As coisas pareciam ter mudado desde a última vez que estivera lá. Enquanto ele achava que estava seguindo em frente, perdia-se nos corredores. Parecia que dava 2 passos para frente e um para trás. Aquilo era um desafio, mas teve de admitir que estar de volta no labirinto, procurando pelo queijo, não era tão ruim quanto imaginara. Com o decorrer do tempo, começou a ter dúvidas a respeito de se estava sendo realista ao esperar encontrar um novo queijo. Perguntou-se se havia abocanhado mais do que poderia mastigar. Então riu, percebendo que não tinha o que mastigar naquele momento. Sempre que começava a ficar desencorajado, lembrava de que o que estava fazendo, independente de quanto fosse desagradável no momento, na verdade era muito melhor do que ficar sem queijo. Estava assumindo o controle, em vez de simplesmente deixar que as coisas lhe acontecessem. Então Ross se lembrou de que se Sniff e Scurry podiam seguir em frente, ele também era capaz. Mais tarde, ao pensar sobre o que tinha acontecido, ele percebeu que o queijo do posto C não tinha desaparecido da noite para o dia, como uma vez imaginara. Sua quantidade tinha diminuído pouco a pouco, e o que sobrara ficara velho. Não tinha mais gosto algum. O velho queijo poderia até mesmo ter começado a mofar, embora ele não o tivesse notado. Contudo, tinha de admitir que, se quisesse, provavelmente teria percebido o que iria acontecer, mas ele não quis. Hall agora se dava conta de que a mudança provavelmente não teria apanhado de surpresa se ele tivesse observado o tempo todo o que estava acontecendo e antecipasse. Talvez tivesse sido isso que Sniff e Scurry haviam feito. Ele parou para descansar e escreveu na parede do labirinto: cheire o queijo com frequência, para saber quando ele está ficando velho. Algum tempo depois, sem ter encontrado queijo durante o que pareceu uma eternidade, Hall finalmente viu um enorme posto de queijo que parecia promissor. Contudo, quando entrou, ficou muito desapontado ao descobrir que estava vazio. Tenho tido essa sensação de vazio com muita frequência, pensou. Teve vontade de desistir.
Hall sentiu que sua força física diminuía. Sabia que estava perdido e tinha medo de não sobreviver. Pensou em dar meia volta e se dirigir ao posto C. Uma vez que Remo estava lá, se conseguisse voltar, pelo menos não ficaria sozinho. Então ele se fez novamente a mesma pergunta. O que você faria se não tivesse medo? Ele tinha medo mais frequentemente do que gostaria de admitir, até para si mesmo. Nem sempre sabia do que, mas enfraquecido como estava, agora sabia que tinha medo de seguir sozinho. Hall não tinha consciência disso, mas estava ficando para trás porque carregava o peso de suas crenças assustadoras. Hall desejou saber se Remo havia se mexido ou se ainda estava paralisado por seus medos. Enquanto se lembrou das vezes em que se sentira melhor no labirinto, quando estava seguindo em frente. Escreveu uma frase na parede, sabendo que era tanto um lembrete para si mesmo quanto uma orientação que esperava que seu companheiro seguisse. O movimento em uma nova direção ajuda-o a encontrar um novo queijo. Hall olhou para o corredor escuro e teve consciência do seu medo. O que havia à sua frente? O corredor estava vazio? Ou pior, havia ali perigos ocultos? Ele começou a imaginar todos os tipos de coisas assustadoras que poderiam acontecer. Estava apavorado. Então riu de si mesmo. Percebeu que seus temores estavam tornando as coisas piores. Então fez o que faria se não tivesse medo. Seguiu em uma nova direção. Ao começar a correr pelo corredor escuro, Hall sorriu. Ainda não se dera conta disso, mas estava descobrindo o que alimentava a sua alma. Estava se libertando e acreditando que havia algo de bom à sua frente, embora não soubesse exatamente o que era. Para surpresa sua, começou a gostar cada vez mais do que estava fazendo. Por que eu me sinto tão bem? Perguntou-se. Não tenho nenhum queijo e não sei para onde estou indo. Não demorou muito para saber o motivo pelo qual se sentia bem. Parou para escrever novamente na parede. Quando você vence o seu medo, sente-se livre. Hall sentiu a brisa fresca que soprava naquela parte do labirinto. Respirou profundamente várias vezes e se sentiu ainda mais revigorado. Depois que venceu seu medo, aquilo se revelou mais agradável do que achara que poderia ser. Não se sentia assim havia muito tempo. Quase se esquecera do quanto era divertido. Para tornar as coisas ainda melhores, Hall começou a pintar um quadro em sua mente. Ele se viu em grandes detalhes sentado no meio de uma pilha de todos os seus queijos favoritos, de Velveeta a Brie. Viu-se comendo os muitos queijos de que gostava e gostou do que viu. Então imaginou o quanto apreciaria todos os seus ótimos sabores. Quanto mais claramente ele via a imagem do novo queijo, mais real se tornava e mais sentia que iria encontrá-lo. Imaginar-me saboreando o novo queijo, antes mesmo de encontrá-lo, conduz-me a ele. Por que eu não fiz isso antes? Perguntou-se Hall. Então correu pelo labirinto com mais energia e agilidade. Logo avistou um posto de queijo e ficou animado ao notar pequenos pedaços do novo queijo perto da entrada. Eram tipos de queijos que nunca havia visto, mas pareciam ótimos. Hall experimentou e descobriu que eram deliciosos. Comeu quase todos os pedaços do novo queijo que pôde encontrar e colocou alguns no bolso para comer depois e talvez dividir com Rem. Começou a recuperar suas forças. Hall encontrou o posto de queijo com grande excitação, mas para sua tristeza, descobriu que estava vazio. Alguém tivera lá e deixara apenas os pequenos pedaços. Ele percebeu que se tivesse saído de onde estava antes, poderia ter encontrado muito novo queijo ali. Hall decidiu ir ver se Rem estava pronto para se unir a ele. Ao voltar sobre seus passos,
Parou e escreveu na parede: quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido encontra um novo. Depois de algum tempo, Hall acertou o caminho para o posto C e encontrou Ham. Ele lhe ofereceu pedaços do novo queijo, mas ficou decepcionado. Ham apreciou o gesto do amigo, mas disse que não sabia se gostaria do novo queijo. Simplesmente não era aquele a que estava acostumado. Ainda iria esperar o velho queijo ser relocado ao posto. Hall apenas balançou a cabeça desapontado e, relutante, voltou ao labirinto sozinho. Ao chegar ao ponto mais distante que alcançara, sentiu falta do amigo, mas percebeu que gostava do que estava descobrindo. Mesmo antes de encontrar o que esperava que fosse um grande estoque de novo queijo, soube que apenas ter queijo não era o que tornava feliz. Hall estava feliz com o que estava fazendo agora. Ele percebeu novamente, como um dia havia percebido, que aquilo que se teme nunca é tão ruim quanto se imagina. O medo que você deixa aumentar em sua mente é pior do que a situação que realmente existe. Sabendo disso, Hall não se sentiu tão fraco como quando permaneceu no posto C sem queijo. O simples fato de decidir que não deixaria seu medo fazê-lo parar, saber que tinha tomado uma nova direção, alimentava-o e o fortalecia. Agora sabia que encontrar o que precisava era apenas uma questão de tempo. Na verdade, sentia que já havia encontrado. Ele sorriu ao se dar conta de que é mais seguro procurar no labirinto do que permanecer sem queijo. Hall sabia que seu antigo modo de pensar fora afetado por suas preocupações e seus medos. Ele costumara pensar em não ter queijo suficiente ou em não tê-lo durante o tempo que desejaria. Pensar mais no que poderia dar errado do que no que poderia dar certo. Mas aquilo mudara desde que saíra do posto C. Ele costumara acreditar que o queijo nunca poderia ser tirado do lugar e que a mudança não era certa. Agora percebia que era natural que a mudança ocorresse continuamente, sendo ou não esperada. Ela só poderia surpreendê-lo se não a esperasse e procurasse. Hall mudara suas crenças. Ele parou para escrever na parede: velhas crenças não o levam ao novo queijo. Hall ainda não encontrara queijo algum, mas correndo pelo labirinto, pensou no que havia aprendido. Tinha algumas novas crenças e notou que estava se comportando de modo diferente de quando estava correndo para o mesmo posto sem queijo. Ele sabia que quando você muda suas crenças, pode mudar o que faz. Pode acreditar que a mudança irá prejudicá-lo e resistir a ela, ou que encontrar um novo queijo o ajudará e aceitá-la. Tudo depende daquilo em que escolhemos acreditar. Ele escreveu na parede: quando você acredita que pode encontrar e apreciar um novo queijo, muda de direção. Hall tinha consciência de que estaria em melhor forma agora se tivesse aceitado a mudança e saído do posto C mais cedo. Sentir-se-ia mais forte física e espiritualmente e poderia ter enfrentado melhor o desafio de encontrar o novo queijo. De fato, provavelmente já o teria encontrado se tivesse esperado a mudança, em vez de perder tempo negando o que ocorrera. Reuniu coragem e decidiu entrar nas partes mais desconhecidas do labirinto. Encontrou uns poucos pedaços de queijo aqui e ali e começou a recuperar sua força e confiança. Ao pensar no lugar de onde viera, Hall ficou feliz por ter escrito em muitas paredes. Achou que suas frases serviriam como uma pista para Ham seguir através do labirinto, se escolhesse sair do posto C. Hall só esperava estar indo na direção certa. Pensou na possibilidade de Ham ler o manuscrito na parede e encontrar o seu caminho. Ele escreveu na parede o que estava pensando havia algum tempo. Notar cedo as pequenas mudanças
ajudam a adaptar-se às maiores que ocorrerão. Àquela altura, Hall havia se libertado do passado e estava se adaptando ao novo futuro. Ele continuou a percorrer o labirinto com maior força e velocidade, e não demorou muito para algo acontecer. Quando parecia que estava no labirinto havia uma eternidade, sua jornada terminou rápida e alegremente. Hall encontrou um novo queijo no posto N. Quando entrou, ficou surpreso com o que viu. Em altas pilhas por toda a parte estava o maior estoque de queijo que já encontrara. Hall não reconheceu todos os tipos de queijo, porque alguns eram novos para ele. Por um momento, Hall se perguntou se o que via era real ou fruto da sua imaginação. Então avistou seus velhos amigos, Sniff e Scurry. Sniff o reconheceu inclinando a cabeça em uma saudação e Scurry acenou-lhe com a pata. Suas gordas e pequenas barrigas mostravam que estavam ali havia algum tempo. Hall os cumprimentou rapidamente e logo pegou pedaços de todos os seus queijos favoritos. Tirou o tênis e a roupa de correr, dobrando-a cuidadosamente e colocando-a à mão para o caso de precisar delas de novo. Então se atirou sobre o novo queijo e, depois de saciar a fome, ergueu um pedaço de queijo fresco e fez um brinde. Viva a mudança! Enquanto Hall saboreava o novo queijo, refletia sobre o que aprendera. Ele percebeu que, quando temera mudanças, estivera mantendo a ilusão do velho queijo que não estava mais lá. Então, o que fez mudar? O medo de morrer de fome? Hall pensou. Bem, isso ajudou. Então ele riu e percebeu que começara a mudar logo que aprendera a rir de si mesmo e do que fizera de errado. Deu-se conta de que o caminho mais rápido para mudar é rir de sua própria insensatez. Então você pode se libertar e seguir rapidamente em frente. Hall soube que tinha aprendido algo útil sobre seguir em frente com seus companheiros ratos, Sniff e Scurry. Eles simplificavam a vida. Não analisavam ou complicavam demais as coisas. Quando a situação mudou e o queijo foi tirado do lugar, eles mudaram e foram à sua procura. Hall não se esqueceria disso. Então Hall usou seu cérebro maravilhoso para fazer o que os duendes fazem melhor do que os ratos. Ele refletiu sobre seus erros, os erros que cometera no passado, e os usou para planejar seu futuro. Hall sabia que você pode aprender a lidar com a mudança. Pode ter mais consciência da necessidade de simplificar a vida, ser flexível e se mover rapidamente. Não precisa complicar demais ou se confundir com crenças assustadoras. Pode notar quando as pequenas mudanças começam, para estar mais preparado para a grande mudança que pode ocorrer. Ele sabia que precisava se adaptar mais rápido, porque se você não se adapta a tempo, talvez nunca venha a se adaptar. Hall teve que admitir que o maior obstáculo à mudança está dentro de você mesmo e que nada melhora até você mudar. Talvez mais importante do que tudo, ele percebeu que sempre há um novo queijo em algum lugar, mesmo que você não saiba disso na ocasião, e que esse queijo é a sua recompensa quando você vence o seu medo e passa a gostar da aventura. Ele sabia que um pouco de medo deve ser tomado em consideração, porque pode evitar que você corra um risco real. Mas percebeu que a maioria dos seus medos era irracional e o impedira de mudar quando a mudança se mostrava necessária. Hall não gostou disso na época, mas sabia que a mudança se revelara um benefício disfarçado, porque o levara a encontrar um queijo melhor. Ele até mesmo encontrara uma parte melhor de si mesmo. Enquanto Hall se lembrara do que havia aprendido, pensava em seu amigo Rem. Desejou saber se Rem havia lido alguma das frases que escrevera nas paredes do posto C e em todo o labirinto. Rem havia decidido se libertar e seguir em frente?
Tinha entrado no labirinto e descoberto o que podia tornar a sua vida melhor. Hall pensou em voltar ao posto C para ver se conseguia encontrar Ham, aceitando como hipótese que conseguiria encontrar o caminho de volta. Ele achou que, se encontrasse Ham, poderia lhe mostrar como sair da situação desagradável em que se encontrava. Mas Hall se deu conta de que já tentara fazer o amigo mudar. Ham tinha de encontrar o seu próprio caminho, deixando para trás a sua comodidade e os seus medos. Ninguém podia fazer aquilo para ele, ou o convencer de fazê-lo. De algum modo, Ham tinha de ver a vantagem da mudança. Hall sabia que deixara uma pista no labirinto e que Ham podia encontrar o seu próprio caminho se apenas lesse o manuscrito na parede. Ele escreveu um resumo do que havia aprendido na parede maior do posto N. Desenhou um grande pedaço de queijo ao redor de todos os insights que havia tido e sorriu ao ver o que aprendera. O manuscrito na parede. A mudança ocorre continuamente. Antecipe a mudança. Prepare-se para a casa do queijo não estar no lugar. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquece do velho queijo, mais rápido pode saborear um novo. Mudança, saia do lugar, assim como o queijo. Aprecie a mudança, sinta o gosto da aventura e do novo queijo. Esteja preparado para mudar rapidamente muitas vezes. Continuam mexendo no queijo. Hall percebeu o quanto tinha ido longe desde que estivera com Ham no posto C, mas sabia que seria fácil para ele retroceder caso se sentisse confortável demais. Todos os dias inspecionava o posto N para ver qual era a condição do seu queijo. Faria todo o possível para evitar ser surpreendido por uma mudança inesperada. Enquanto Hall ainda tinha um grande estoque de queijo, frequentemente ia para o labirinto e explorava novas áreas para estar ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ele sabia que era mais seguro ter consciência de suas verdadeiras escolhas do que se isolar em uma zona de conforto. Hall ouviu o que achou que era o som de passos no labirinto. Quando o som se tornou mais alto, percebeu que alguém estava chegando. Poderia ser Ham? Ele estava prestes a dobrar a esquina? Hall fez uma pequena oração e esperou. Como esperara muitas vezes antes. Que talvez, finalmente, seu amigo tivesse sido capaz de sair do lugar, assim como o queijo, e gostar disso.